Olá, buscador da super saúde, querido e querida participante do Congresso da Super Saúde, esse ano focado nas doenças. Nós já vimos durante várias aulas como fazer a remissão completa, que vocês podem chamar de cura de doença. Agora nós estamos trabalhando nas ferramentas da cura de doença. E uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço é a meditação, mindfulness, o gerenciamento da mente. E para isso, nós estamos trazendo aqui talvez uma das pessoas mais destacadas nesse tema do Brasil. Quero trazer para vocês o Dr. Marcelo Zermatt, que vai se apresentar e dizer como é que ele entrou nessa área da meditação, do mindfulness. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos, muito bem-vindos nesse projeto maravilhoso de uma pessoa incrível e que honrosamente me recebe para uma live com ele. A gente já estava nos bastidores em aquecimento e olha, pessoal, vou te contar que daqui vai sair muita coisa boa. Eu realmente acredito que minha sintonia é incrível. Meu nome é Marcelo Zermatt, eu sou doutor em psicobiologia pela Unifesp, um dos precursores do Mindfulness no Brasil, especialista internacional, e já há 30 e poucos anos eu pratico. Na verdade, eu costumo dizer que esse nível de comprometimento nasce com você, com uma impressão no seno da tua alma. Eu, desde pequeno, busco os mistérios do universo, os mistérios do homem, o cuidado com as pessoas, e comecei a praticar muito, muito cedo. Todos os mestres espirituais que vinham para o Brasil, sejam monges, sacerdotes, filósofos, eu ia visitá-los. Lembrem-se que há um pouco tempo atrás a gente não tinha internet, portanto, tinha que ir vê-los, né, doutor? Mesmo. Isso é muito interessante. E depois disso, você tem um curso de mindfulness, você dá aulas para professores, né? Você tá formando profissionais, é isso? Já há uns 12 anos eu fui para a área acadêmica. Minha formação é odontologia na área da saúde, então eu cliniquei por 25 anos tratando pacientes fóbicos psiquiátricos com uma especialidade de manejo de dor. Então eu vivi a dor do ser humano física mesmo e emocional em diversos momentos e fui estudar isso no mestrado e no doutorado, trazendo a ciência para o campo, né, comunicando-se com a espiritualidade. Então, hoje, eu já há 6 anos tenho um ambulatório que eu coordeno na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, de Mindfulness aplicado à insônia e ansiedade. E coordeno uma formação de instrutores especial para a área da saúde no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um dos 3 maiores hospitais do Brasil. Então, é a união da espiritualidade com a ciência, formando novos profissionais para que a gente possa ter um futuro diferente nesse sentido. E aí tu colocou 2 termos que causam uma certa confusão. Meditação e espiritualidade. A meditação é só para quem é espiritualizado? Existe uma conexão muito... Conexão existe, mas existe uma ligação da meditação com a espiritualidade? Ou pode ter meditação sem ter espiritualidade, formalmente falando? Eu diria que a espiritualidade é a relação do ser humano com o universo. É diferente de religiosidade, com livros, dogmas, uma circunscrição de valores onde só ali é o que está correto. A espiritualidade ela vai além, ela bebe de diversas fontes, ela não necessariamente necessita de um indivíduo que traga dentro de si um processo religioso, mas sim, quando você domina as leis da vida, se autoconhece, entende o outro, com compaixão, bondade, livre de amarras, o ser espiritual se manifesta. Isso pode ser do matuto do caboclo ao doutor PhD, prêmio Nobel. Então,
Isso indifere dessas condições. A meditação nasce no berço da humanidade, se comunicando através do entendimento com o que a gente chama de eu superior, portanto, algum nível de espiritualidade. Todas as religiões têm a meditação em algum momento dentro de si. A espiritualidade, como ela não é circunscrita a nada, prevê que você possa beber dessas fontes com liberdade, conhecimento e maestria. Sendo assim, é possível que você entenda a meditação, se você quiser, com um princípio religioso, se você tiver isso dentro de alguma religião específica, ou como o mindfulness vem trazer de uma forma mais moderna, a ciência ligada à capacidade da mente se observar, das emoções, dos pensamentos, das emoções, totalmente desvinculado de qualquer processo religioso. Mas não esqueçam, o ser espiritual nunca deixa de ser espiritual, porque isso faz parte do próprio indivíduo. Lembre-se que a sua relação com o universo, quando você dá um sorriso, quando você dá quando você faz um ato de bondade ou generosidade, isso é a sua espiritualidade se manifestando pelas suas virtudes. Doutor, é assim que eu vejo a sua pergunta. Então, assim, para deixar claro, o indivíduo pode ser ateu, completamente materialista e se beneficiar da meditação. Sem dúvida nenhuma, porque o ateu ou o mais religioso possuem algo em comum, que é a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos e um princípio. Todos querem, no fundo, ser felizes. A questão é como isso acontece, o caminho para que isso seja feito. Mas, de alguma forma, é isso. Então, uma mente que trabalha com emoções, com sentimentos, com pensamentos abstratos, essa mente pode levar o indivíduo a se auto-sabotar e prejudicar a sua saúde? Já comecei a falar da doença, da formação da doença. A mente pode levar à formação de doença? Sem dúvida. E é interessante porque eu só vou tocar um pouco nesse assunto, que ele vai dar margem a discussões filosóficas profundas sobre o que é a mente, não? Então, quando eu falo de mente, eu não posso deixar de mencionar o conteúdo manifesto por essa mente. E, na verdade, quando a gente estuda mindfulness e as filosofias ditas mentais, né, essa natureza da mente, ela traz emoções, sentimentos, deliberações, ela traz consigo a sua própria evolução ou a sua falta de evolução. E é justamente nesse momento que o indivíduo pode incorrer em doenças, em se afastar das virtudes e em cair na falácia de si mesmo. Nós é que provocamos, a grande maioria das vezes, na minha opinião, a nossa própria tragédia, as nossas doenças. E aí, doutor, antes da sua pergunta, que eu sei que essa mente está pulando de vontade de falar, há 2.500 atrás, Siddhartha Gautama, quando veio aqui para cá, mencionou, dito o Buda, mencionou 3 venenos mentais: o apego, a aversão e a ignorância, sobre os quais recaía o sofrimento do homem. Então, a partir dali, eu também quero responder a sua pergunta nesse sentido. Muito bem. Vamos ficar nisso aqui, então. Traduz esses 3 esses 3 comportamentos para a vida moderna, e o indivíduo, ao adotar esses comportamentos, ele acaba destruindo gradativamente a sua saúde e a sua felicidade. A gente se apega, muitas vezes, a fatores destrutivos. Então, doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, elas têm como fator em comum uma recorrência na ansiedade, por exemplo, muitos pensamentos, uma mente que traz conteúdos
sobre os quais você mal consegue enxergar, de tanta coisa que tem, em uma velocidade extraordinariamente rápida. Portanto, é um pensamento atrás do outro, sem espaço entre si, que se chocam muitas vezes. Um terceiro ponto, o conteúdo pode estar envolvido, doutor, numa temporalidade de passado que já se foi. Serve para experiência e engrandecer a vida. Porém, a mente mal treinada e tão pouco conhecida usa o passado para perpetuar suas dores. E lembra da sabotagem que o senhor falou? Aqui eu lhe respondo. Inconscientemente a gente se sabota. Claro, eu sou partícipe de todo o seu discurso, que tem tudo a ver com o meu discurso também. A mente depressiva, qual é a característica, dentre outras coisas? Pensamentos negativos em ruminação, que circundam entre si num mesmo tema e que os pensamentos trazem disparos neuronais correspondentes. Ora, se eu tomo um susto, se eu tenho medo, se eu tenho raiva, angústia, eu libero preferencialmente adrenalina, noradrenalina e cortisol. E o senhor sabe melhor que ninguém, como um médico especialista há mais de 30 anos, que isso causa inflamação e destruição celular se não recaptado e liberado cronicamente. Tá aí o apego demonstrado, por exemplo. Mas então agora nós vamos para a parte nobre dessa nossa conversa. Como que eu posso trabalhar a minha mente para ela focar no positivo? É obrigado fazer meditação? Ou tem outras técnicas? Explica um pouquinho melhor o que é isso e como que qualquer pessoa simples, comum, que está nos assistindo, pode começar a trabalhar essa sua mente para focá-la na saúde e na felicidade. Olha, essa é uma das perguntas mais inteligentes que eu já recebi. Muito perspicaz isso. E aquele que nos vê deve estar perguntando, né? Nossa, realmente é isso que eu tudo quis saber na vida. Eu costumo dizer o seguinte, doutor. Todos podem meditar, mas a meditação não é para todo mundo. Se eu for entender como a meditação como uma capacidade de eu estar presente, estar consciente, entendendo o mundo à minha volta, a partir do momento que ele acontece, todo mundo pode fazer isso. A questão é que eu concorro comigo mesmo. Se eu falo que os 3 venenos mentais, apego, aversão e ignorância, foram ditos há 2.480 anos atrás, numa sociedade completamente diferente, mas são mais atuais do que nunca, não? Sim. O que faz o mundo moderno, hoje, digital, transpandêmico, diria, porque ainda estamos, não é pós, é trans, ainda se manifestar com a gente tendo que responder essa pergunta. Qual é o outro veneno mental que, se atacado, poderia resultar em possibilidades? O combate à ignorância. E qual é a ignorância? O conhecedor de 1000 livros sobre natação, se não pular na água, ele não vai saber eficazmente como nadar e como ensinar isso. Portanto, aquele que quer se desenvolver e ser um melhor ser humano do que era ontem, é preciso labor. Só a ação transforma, na minha opinião. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer na prática é ter a intenção de melhorar. Ponto. Porque não há como curar a dor sobre algo que você não sabe que tem. Só dá para trabalhar os seus problemas quando você... Então, é nível de consciência. Eu preciso querer e gerar consciência sobre esses processos. A meditação, eu diria que é um dos caminhos, é um caminho que pode ser um grande atalho na sua vida, para que você possa explorar, conhecer essa mente,
conhecer a si mesmo e transformar aquilo que não te serve em algo que te eleve e te conduza ao superior. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender que você não está separado do outro. Aquela história de que somos todos um é verdade. Significa que quando eu paro de gerar o egoísmo e entender a felicidade minha como exclusiva, eu começo a trabalhar sentimentos positivos, generosidade, compaixão, e toda uma biologia vem a meu favor. Então, o simples fato de eu ser um ser humano melhor faz com que eu manifeste muito mais o potencial de cura do que o potencial de doença. Um olhar compassivo sobre si mesmo, um olhar amoroso, um olhar bondoso, que transcende e chega ao outro. Então a sociedade fica melhor, o mundo fica melhor, e a gente pode trabalhar com essas possibilidades. E na prática, a ferramenta meditação, ela é a mais importante? Ou outras ferramentas como introspecção, contemplação? Como é que você coloca isso? A gente trabalha com multifatoriedade. Então, mente e corpo trabalhando a seu favor. Não só um, não só o outro. Porque se eu ficar meditando o dia inteiro, me alimentar mal, não comer direito, eu estou perdido. Então, a gente tem que unir os dois. Atividade física, que o senhor fala muito. Alimentação correta. A meditação vem trazer um estilo chamado Mindful Eating, alimentação consciente. Então, fazer tudo que a medicina sabe, que nossos espectadores estão cansados de saber sobre como se alimentar bem. O sono é fundamental, uma das minhas especialidades. Correta ingestão de líquidos, enfim. Cercar-se de pessoas que geram valor na sua vida. Então, Tal Ben-Shahar, hoje, um dos grandes especialistas em psicologia positiva, fala que um fator de produção de felicidade é as pessoas que te circundam, ou seja, menos pessoas tóxicas, mais pessoas que constroem na sua vida. Isso é muito legal. A meditação, ela pode ser usada de diversos fatores, né? Então, o mindfulness, ele vem trazer a capacidade de você estar atento. Essa atenção precede todas as técnicas de meditação. Então, precede a contemplação, porque se eu não estiver atento, contemplar o pôr do sol, eu vou olhar para o sol, mas vou ficar pensando em outras coisas. Então, quando a minha mente está una com o meu momento presente, isso é meditar. Então, eu posso meditar comendo, eu posso meditar amando, eu posso meditar conversando, eu posso meditar dirigindo, não da forma de olho fechado, formal, como a gente está habituado. Então, eu estou trazendo a palavra meditar para um tema mais amplo, ok, pessoal? Entendam isso, porque a gente está acostumado a entender meditar fechando o olho. Mas o termo meditação começa, por exemplo, na antiga Bíblia, dizendo assim, e Jacó saía para meditar no deserto. E Jesus ia meditar não sei aonde. Então, era uma reflexão sobre palavras e ensinamentos envolvidos. Hoje, se eu quiser falar de meditação formal, eu falo postura correta, olho fechado, observação técnica, como o senhor mesmo preconiza, na sua respiração, e por aí a técnica pode andar de diversas formas, e unindo a presença no dia a dia com a meditação formal, na minha opinião, talvez seja a melhor receita para você seguir um atalho e alcançar tudo o que o senhor está falando aí. E o que tu diria para aquelas pessoas, e que não são poucas, que dizem assim, meditação não é para mim, eu tenho uma mente muito agitada? Existem várias coisas que a mídia colocou ao longo desses anos e que eu veementemente venho falar. Inclusive, alguns anos atrás, eu fui convidado a fazer um Globo Repórter sobre a mente, sobre a ansiedade, sobre o tempo. E ali tem uma fala, eu falo para Sandra Ehrenberg o seguinte, que eu repito para vocês, aqui não é uma fala minha.
de grandes mestres. A natureza da mente é o pensamento. Sendo assim, a mente não se esvazia, porque ao contemplar-se você vê o seu próprio pensamento. Então, muita gente fala, eu não consigo praticar porque eu não consigo esvaziar a mente. Então, primeira boa notícia, não se preocupe com isso. É justamente essa mente, esse pensamento, melhor dizendo, que vai ser investigado por você. Segundo momento, eu sou um cara muito agitado, não gosto de ficar parado, isso não é para mim. Esse que fica parado, que fica agitado e não consegue ficar parado, se conseguir respirar 4 minutos, 2 vezes ao dia, sentadinho, praticando, devagarzinho eu vou comendo pelas beiradas e vou introduzindo um novo comportamento ao meu ser. Então, essa adaptação, todo mundo é capaz de ter novas técnicas em si. E eu vou falar para você que está nos vendo, que é mega agitado. Eu tenho certeza que dentro de você, muitas vezes, há um grito de socorro, dizendo assim, eu quero, eu preciso parar. Porque todos nós precisamos. Você só não sabe como, né? Então, a gente vai para o Netflix, para o WhatsApp, Facebook, para onde for. Mas esquece de se olhar. Então, minha proposta é, pare um pouquinho, respire, por 2, 3, 4 minutos. É um começo, é um comecinho só. Isso pode te ajudar. Respiração consciente, isso, né? Exato. Tá. A ganhadora de prêmio Nobel, Elizabeth Blackburn, de 2009, ela trabalhou muito com telômeros. E ela escreveu um livro, junto com a Elisa Apple, onde eles falam de aumentar telômeros usando a gestão da mente. Se o telômero, que é uma coisa que marca a longevidade, que tem a tendência de diminuir, pode ser aumentado com práticas meditativas, a prática meditativa pode também diminuir doenças e até curar doenças. Qual é a tua experiência nisso? A gente fala pode, porque nós somos muito cuidadosos e trabalhamos com isso, mas eu posso até falar, ela de fato modifica. Eu vou voltar um pouco mais lá para trás. Dr. Herbert Benson, dos precursores das pesquisas com mindfulness, na década de 70, estudou o que a gente chama de relaxation response, a resposta de relaxamento fisiológico do corpo, que começa com a observação e o domínio da sua respiração. É a partir da respiração que todo o seu sistema nervoso vai começar a entrar em ordem. A gente fala de um eixo super importante, né, doutor? O eixo HPA, que regula lá na sua ponta a secreção de um hormônio super importante chamado cortisol. Ele é bom, não vai achar que ele é ruim, pessoal. Mas quando secretado com muita ênfase a toda hora, sem uma capacidade de homeostase, equilíbrio, ele passa a poder te fazer mal. E as doutoras perceberam que esses telômeros estavam, ou a mudança disso, ligado a fator psicossocial também. Então, não só o genótipo, mas o fenótipo influenciam nesse processo. Então, qual a qualidade de vida, qual é o estilo de vida que você tem? Isso também influencia dentro do processo. O gerenciamento da mente e as suas projeções emocionais, sentimentais, é uma das chaves para uma saúde muito mais perpetuada do que qualquer outra coisa que vocês podem entender. A mente pode ser um dos fatores mais importantes que vocês estão perdendo a oportunidade de trabalhar. Essa seria. As pesquisas mostram, doutor, eu estou envolvido academicamente, não só publiquei pesquisa científica na área de mindfulness, mas muita pesquisa de alto teor científico mostra que o treinamento constante dessa mente modifica o cérebro. Doutor, eu tenho uma ação física sobre o cérebro, como, por exemplo, neuroplasticidade, que é a gênese de neurônios que antes, até pouco tempo atrás, a gente achava que havia uma perda e essa perda era irrecuperável. Hoje a gente trabalha mindfulness para prevenir doenças degenerativas,
diminuir a possibilidade desse cérebro envelhecer mais rapidamente. Não é legal a gente ter um cérebro, né, arguto, perspicaz? E dá para reverter pequenas degenerações neurológicas? Não, até onde eu sei, a reversão, eu não tenho notícia disso. Eu consigo prevenir uma degeneração, a quantidade disso e o aparecimento. Então, vamos supor que seja inexorável algum processo demencioso, mas que apareça com 70 anos, pode aparecer um pouco depois, né? Então, as pesquisas estão ainda caminhando um pouco, né? A gente fala, inclusive, em alguma coisa de Alzheimer, tentando enxergar até que ponto isso pode ser possível, mas ainda é terreno de investigação. Eu sei que os participantes dos meus programas de saúde, eles usam vários recursos e acabam com isso tendo uma remissão de suas doenças e até parando de tomar medicamentos. E daí, quando eu converso com eles dizem, foi o exercício, foi a alimentação. Eles sempre têm algum fator que eles consideram importante. Você tem experiências de pessoas que reverteram sinais e sintomas de perda de saúde e colocaram que foi a meditação o principal fator? Sim. No sono, a gente tem pesquisas. Eu tenho uma amiga minha chamada Vivian Vargas. Ela foi pesquisadora da Unifesp também, e ela trabalhou com desmame de benzodiazepínicos para pacientes insônia durante um programa de mindfulness. E o que ela percebeu é que realmente há uma sustentação fisiológica, porque quando você tem retirada de benzodiazepínico, é uma série de efeitos, não? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o corpo sofre de fato. E as práticas de mindfulness nessa pesquisa deram uma sustentação fisiológica a essa retirada. Aí o que acontecia? O indivíduo desmamava por completo o benzodiazepínico, aumentava o nível de prática e conseguia alcançar pelo menos uma rigidez lá, uma normalidade, o que a gente chama de estabilidade ou saúde, dentro, no caso, da insônia, por exemplo. Mas a gente tem visto isso, a técnica que estuda isso chama Mindfulness-Based Cognitive Therapy, que eu fiz uma especialização no Canadá, em Toronto, sobre isso, e a gente tem nessa técnica o trabalho com pacientes psiquiátricos. Então, recaída de depressão dá para você conter em 50% até. Então, se o indivíduo vai ter 8 episódios num ano, ele pode ter 4, isso varia, claro, mas para quem tem depressão sabe que cada episódio é um terror. Então, de novo, tratamentos coadjuvantes a transtorno de ansiedade, por exemplo, isso é importante. Lembre que a meditação e o mindfulness, eles estão dentro de um guarda-chuva chamado medicina complementar. Então, tudo que a medicina tem de conhecimento hoje, a gente usa e complementa, trazendo, né? Então, aqueles que estão nos ouvindo, saibam que a gente procura isso, nada disso é milagroso, é algo que deve ser abandonado, a medicina tradicional, em detrimento a isso que a gente está falando, mas usar tudo que a gente sabe em conjunto. Aí o indivíduo tem muito mais possibilidade de caminhar para a cura. As pessoas elas têm dificuldade para achar um método de meditação. Em algumas poucas palavras, simples e fáceis de entender, tu poderia ensinar as pessoas ou precisa muito tempo para ensinar as pessoas a meditar? O ensino da prática é simples, a prática em si é simples. Porém, a mente, como não pode ser localizada e muitas vezes eu não tenho contato com ela, quando ela começa a ser investigada, ela precisa de tempo e de repetição para que você se familiarize com ela. Um dos pontos que a gente pede é para que você, primeiro, tenha intenção, né? Segundo, obviamente, arrume um lugar que seja mais adequado. Sente numa postura adequada,
normalmente pescoço paralelo, coluna reta, as mãos tocando as suas pernas e as pernas tocando o solo. Então, eu uso a postura sentada, tradicional, numa cadeira. A partir daí, se você, de olho aberto mesmo, respirar algumas vezes de forma profunda e neutra, mesmo que você olhe para a sala onde você está, o sistema nervoso simpático, que deixa a gente ativado, ele começa a receber ação dessa respiração que vai devagarzinho inibindo isso e melhorando, passando a atuar um sistema nervoso mais ligado ao relaxamento, que é o parasimpático. Depois de algumas respirações, 4 a 5 respirações profundas e neutras, se você quiser, feche os olhos. Quem desejar também, a gente tem a técnica de olhar para baixo, praticar de olho aberto, se você quiser. Melhores resultados vêm com o olho fechado, mas você investiga. E passa a respirar só pelo nariz. A partir dali, você está praticando de fato. Antes foi a minha preparação. 1, 2 minutinhos de preparação, fecha os olhos, investiga a sua respiração do jeito que ela é, procurando entender os movimentos que o seu corpo faz quando você respira, por exemplo, o toque do ar nas narinas, o movimento bem leve e suave do peitoral, do abdômen. Perceba isso por alguns minutos, por alguns momentos. Agora, saiba do seguinte, quando você estiver percebendo, é natural que a mente receba os pensamentos. Lembre que eu falei que os pensamentos não cessam? E aí o jogo vai ser foco, concentração, diligência, vontade em ficar na tua proposta atencional. E quando o pensamento vier, procure deixar ele um pouco mais distante. Evite encadear a sequência de pensamentos, porque isso vai te dar distração e vai te levar para longe do foco. Ora, distraído você fica o tempo que você desejar. Essa tarefa de meditar é uma tarefa de gerar atenção para que você possa, no futuro, colher os benefícios de se conhecer, de perceber o que não funciona, o que funciona para você. Então, o mais simples é olhar a respiração. É o que o senhor fala, é o que eu acredito também, e eu acho que é o que a gente pode falar para os nossos pacientes, amigos, alunos e telespectadores, videoespectadores. Vocês viram que não tem mistério, né? É simples. Talvez não seja fácil, porque a mente de vocês vai se revoltar contra esse processo. Mas a prática cotidiana faz isso virar um hábito. Eu vou meditar no sábado e no domingo. Não é por aí. Precisa fazer as coisas cotidianas. Marcelo, estou adorando, mas nós já estamos avançando no tempo. Eu gostaria agora, eu estou fazendo isso com todos os palestrantes, que tu abrisse teu coração e desse uma mensagem de coração para coração dos participantes. Sabe uma coisa, pessoal, que eu sempre pergunto a mim mesmo constantemente e que eu queria compartilhar com vocês? Procurem pensar nessa pergunta que eu vou colocar agora para vocês, que é a seguinte: como eu posso honrar a minha existência? Como eu posso honrar a minha existência? Primeiro, você é um ser sagrado. Esse corpo foi lhe dado de presente. Cuide dele o melhor que você puder. Ingira coisas que te elevem. Fale coisas que te elevem. Pense coisas que te elevem. Esse corpo também foi lhe dado de presente para você poder se manifestar e interagir com as outras pessoas. Faça o melhor que você puder. Ouça mais do que fale. Pense em todas as situações que não lhe causam conforto e procure abandoná-las. Procure ser a melhor experiência que você puder. Nada
como um dia após o outro, um minuto após o outro, um segundo após o outro. E que a paz esteja sempre convosco, hoje e sempre. Brilhante, lindo, lindo, lindo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Uma super saúde para todos, um abraço para todos e para ti, Marcelo, o meu abraço todo especial pela tua gentileza de estar aqui conosco. Tchau. Obrigado. Boa noite.